Aí, meu amigo Dixon, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Você já está bem acostumado com isso. A gente ainda não está muito acostumado, mas já preparamos aqui o pit stop. Você sabe Estão que me é ouvindo uma bem? Está coisa. me ouvindo bem? Tranquilo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você Beleza. sabe que é uma coisa que a gente acaba se adaptando, né? Não é da nossa natureza nada disso, nem conversar virtualmente, nem, nem celular, não é uma coisa que foi a maior parte da nossa vida. A gente acabou tendo que se adaptar, né, Dixon? Com certeza, com certeza. Primeiro que tudo, muito obrigado pelo carinho com que você tem me tratado ao longo desses anos todos, né? Você é um Imagina. grande amigo que a SBOE e a Odontologia Estética me deu e a gente já convive de longas datas. Eu Verdade. fico muito feliz pelo trabalho que você, juntamente com outros colegas, desenvolve frente à Galeria de Sorriso, que foi uma coisa, digamos assim, que a gente começou lá atrás, com o Jairo e comigo especificamente, designado na época quando o Newton Fall era presidente da Sociedade de Estética, e é uma coisa que hoje muito nos honra. Eu acho que a odontologia brasileira deve muito a essa galeria de sorrisos da SBOE, porque lança muita gente, mostra muito profissional, e você vem fazendo isso muito brilhantemente, de maneira muito honesta, muito sincera. A Galeria de Sorriso, acho que muito nos honra a Galeria de Sorriso da SBOE, que é uma marca registrada, né? Sem Existe dúvida, sem dúvida. registro da SBOE disso aí. Então, assim, muito obrigado de estar aqui. E eu estava pensando, de, poxa, tomara que eu consiga falar 25% do que Max Pinto da Rocha falou. Foi uma live muito, muito, muito bacana. Você conduziu muito bem. Ele estava assim. Aliás, ele sempre está no astral muito bacana. E é nessas horas que a gente vê a importância da didática, né? Ou seja, ele fala com muita paixão com relação ao que ensina para os alunos. Então, isso é muito importante, tá? Mas, Não, não enfim, tenho. Não tenho dúvida nenhuma que no desenrolar da nossa conversa vai ser tão bom quanto. Você citou o Max, realmente foi uma live muito gostosa, não só pela amizade, porque todos que eu chamei são amigos, mas foi uma coisa assim que foi envolvendo, talvez a gente ficasse 3, 4, 5 ou mais horas, porque o Max é uma pessoa ímpar, ele parece aquele paizão contando história, e as histórias odontológicas, e você vai se divertindo, e tudo muito bem embasado, muito com muita tranquilidade. Realmente foi sensacional. Mas eu queria dar meu boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, lembrando do nosso coraçãozinho aqui na direita. Tá gostando? Pode dar coração quantas vezes você quiser. Tem um aviãozinho aqui, chame um amigo para essa conversa, vai ser muito legal. Nós estamos hoje com o Dixon Fonseca, um dos maiores nomes, na minha opinião, em termos de acompanhamento de casos, de preservação de casos, de follow-up de casos, mais que isso, ex-presidente da SBOE, diretor da SBOE, pessoa mais do que ativa na sociedade brasileira, que sempre está incentivando aí as pessoas, não só dentro da sociedade, como entrar na sociedade, e não só isso, um dos maiores responsáveis pelo antes e depois, não as fotos, mas hoje a gente poder postar o antes e depois. Mas isso, o antes e depois, é uma conversa para outro dia. sim, Dixon, com você, certeza. na minha opinião, é uma das, e aqui sem nenhum tipo de puxa-saquismo ou demagogia, é uma das pessoas que tem mais casos de acompanhamento, que você consegue mostrar com muita qualidade, casos de 10, 20 anos. Eu acho isso sensacional, porque não é um caso, não são dois, são N casos que você consegue mostrar, e com enriquecimento do detalhe da técnica. Qual o segredo? Na realidade, eu acho que tudo começa, tanto essa nossa conversa com o nome Planejamento e Longevidade nas Reabilitações Orais, com também planejamento de vida profissional, né? A gente teve a sorte, eu me formei, tinha acabado de fazer 22 anos e me formei,
Então, eu formei na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte em 87. Então, nós vamos fazer agora 33 anos de exercício clínico, de odontologia. E já em 89 eu tive a felicidade de passar num curso de mestrado, que na época era bastante concorrido, de reabilitação oral em Bauru, na USP. Então, numa época onde a gente, digamos, precisava ter dedicação exclusiva. Não existia a possibilidade de você, por exemplo, morar aqui e eu ir para lá uma vez ou outra, porque todo dia tinha curso, todo dia tinha clínica, então era dedicação exclusiva, e foi assim durante praticamente 3 anos, né? Então, desde essa formação, a gente tinha de maneira muito precoce uma disciplina que chamava documentação fotográfica. Então, essa disciplina, ela fez com que todos os pós-graduandos, de todas as especialidades já na época, documentasse muito, né? Claro, não tinha a tecnologia digital, mas a gente fazia muito slide e era assim que a gente documentava os casos. Então, a gente criou um gosto pela documentação já em 89. Então, quando a gente tem alguns casos, você diz, poxa, tem muito tempo, é porque desde 89 que a gente fotografa sistematicamente. Então, tudo que você vê de protocolo, assim, protocolo intraoral, lateral, frontal, oclusal, né? Lateral, até mais recentemente depois de face, mas todos esses protocolos eles eram aplicados já desde do final da década de 80 de maneira didática, né? Com essa finalidade de formar professores para as universidades, e aconteceu de a gente tinha que adquirir uma máquina fotográfica, e tive vários professores, inclusive colegas que hoje ainda são clínicos e gostam muito de fotografia, e que na época já dominavam a fotografia há algum tempo e conseguiu passar para a gente, né? O Max, por exemplo, é um exímio documentador de casos clínicos, então a gente tinha um grupo de estudo, então já no final do curso a gente já não fazia uma foto só, tinha que fazer a do departamento, fazia a nossa e fazia também a dos amigos que participavam do caso. Então, a documentação, ela precisa ser feita como um processo protocolar, como se fosse uma rotina. Então, a partir do momento que você incorpora isso, você passa a ter a oportunidade de controlar os pacientes. Depois, aquilo ali é um momento. Daí 6 meses, daí 1 ano, daí 2 anos, é uma situação que você vai agregando valor ao caso clínico e você vai aprendendo muito, né? Eu estava pensando aqui, além dessa parte fotográfica que você me perguntou, puxa vida, por que é que as coisas são longevas? A longevidade, ela começa no planejamento, tá? Então, a partir do momento que você começa a documentar e você começa a ter uma experiência clínica, você começa a incorporar coisas que você não quer para o seu dia a dia. Então, por exemplo, por que é que um provisório solta? Por que é que uma coroa infiltra? Por que é que pode dar canal, às vezes, momentos depois de uma finalização da reabilitação? Então, coisas que você não quer para si, não quer mais para os seus clientes. Então, a partir do momento que você planeja com mais critério, você tem a longevidade. Porque a longevidade, ela tem um aspecto, digamos assim, muito que a gente bate em cima, do controle, da manutenção, do controle periodontal, do controle oclusal, dos check-ups anuais ou bianuais, o próprio cuidado do paciente, mas existe uma coisa muito interessante, que é, primeiro, a confecção do tratamento, propriamente dito, do ponto de vista técnico, que isso, eu não quero assim menosprezar, mas é a tônica da odontologia. Se você vai fazer alguma coisa na área de resina direta, você tem a técnica toda protocolada, você tem um sucesso, você pode ter uma variação ou outra, mas você tem um protocolo e você tem os resultados.
O problema maior está saber se aquele caso estava indicado para resina. Se aquele paciente ele tem indicação para receber aquele material. Se o segmento que a gente está tratando é para isso. Se, do ponto de vista de milimetragem cúbica do dente, ele pode receber uma coisa direta, semidireta ou de coroa total, por exemplo. Se pode ser adesiva ou se tem que ser cimentada. Então, a longevidade, ela está no planejamento. E hoje a gente tem mais dificuldade em você ter, por exemplo, não a execução, porque a gente tem exímios profissionais, a gente tem pessoas, inclusive jovens, com muito potencial e que extremamente habilidosos, mas quando chega nessa parte de planejamento, fica na dúvida, tá? E eu gosto muito de uma outra, eu gosto muito de frases, né? Mas eu gosto muito de planejar 110%. Porque você precisa eliminar os erros do dia a dia, né? Então, assim, como a longevidade ela começa com planejamento, para a gente ter um planejamento muito interessante, eu preciso coletar dados. E não existe nada mais interessante do que a primeira consulta. A primeira consulta é uma oportunidade ímpar, onde a gente tem condições de, primeiro, claro, conhecer o paciente, porque é a primeira consulta, muitas vezes pode até ter uma indicação, pode ser uma pessoa relativamente conhecida, mas a primeira consulta é muito importante. A gente divide essa consulta em momentos, onde tem um primeiro momento na própria recepção da clínica, a gente tem um cadastro prévio, onde de próprio punho o paciente, ou às vezes uma pessoa que não possa, mas que o acompanhante possa preencher. E aí, com relação a essa parte de... Aí, com relação a essa parte de... Live é bom por isso, né? Porque live... Eu estava achando e tem que ser assim. Com a janela. Você sabe que sem te cortar, mas só cortando, a gente fez uma com o Sérgio Saraiva e ele estava no quarto da filha. E a filha entrou com tudo querendo o quarto. Por isso que live é bomba. Mas prossiga, Dixon, desculpe. E essa coleta de dados, a gente tem primeiro algumas perguntas básicas com relação, claro, nome, idades, né, estado civil, acho importante a profissão, acho importantíssimo como tomou conhecimento da clínica, como tomou conhecimento de você. Isso é muito importante. Então, a gente dá muito valor a essa coleta de dados, né? E mesmo escrito pelo paciente, já nessa folha, existem duas perguntas bem básicas. O que lhe trouxe aqui? Ou seja, qual a queixa principal? E a pessoa vai dizer do jeito dela, na linguagem, digamos, mais, leiga possível. E a segunda pergunta, que essa eu considero tão importante quanto, é qual sua expectativa com o tratamento? Então, essas duas perguntas, elas vão ditar o planejamento e, por tabela, vai ditar a longevidade. Inclusive, essa primeira conversa, que eu divido, porque ela escreve todos os dados e eu vou meio que quicando. Seu filho, tem 2 filhos, qual a idade dos filhos? Tá. Porque essa conversa, a gente conversa socialmente, eu estou de um lado, ela está do outro, às vezes uma vez ou outra pode acontecer do lado, mas eu gosto que o primeiro contato seja, digamos, eu estou de um lado da mesa, do outro, que é o normal de todo antigo birô, né? Mas, enfim, você começa a enxergar o paciente também socialmente, deixar a pessoa mais solta para que todas essas coisas que ela vai dizer, ela diga de maneira natural, espontânea, não fique querendo esconder nada, porque se esconder a gente já desconfia que é alguma coisa ligada à autoestima. Mas, enfim, essas duas perguntas elas são fundamentais.
Depois disso, a gente parte para a checagem dos dados médicos, que hoje, às vezes, as pessoas negligenciavam. Eu acho que agora, mais do que nunca, nesse pós-Covid, a gente vai ter muito mais cuidado, não necessariamente com relação a essa doença específica, mas você saber se um paciente, se ele é candidato a implante, saber se a paciente, se for sexo feminino, está tomando alguma coisa a nível de reposição óssea, alguma coisa, ou seja, a gente tem várias coisas. Os clássicos, claro, com relação à glicose, com relação a alguns hábitos alimentares, é importantíssimo, né? Por conta de todo esse processo de lesões. Ela sempre foi de 1 hora. Eu nunca deixei de fazer uma consulta com calma, sem estresse. E a consulta, ela é marcada de acordo com porque muitas vezes o paciente às vezes quer muito rápido, quer marcar muito rápido, e às vezes a gente atropela as coisas. Mas não, tem um encaixe aqui de meia hora. Não faça isso. Reabilitação não merece isso. Na realidade, nenhum simples procedimento, mas a consulta ela precisa ser muito bem investida. E a consulta, eu digo muito que é um conhecimento bilateral. Às vezes a pessoa nos procura por ser, porque fulano é muito conhecido, então é um profissional renomado, etc, etc. Eu estou dizendo que eu também vou para médico e eu também me consulto. E é uma chance da gente se conhecer. Porque no item também longevidade, o tratamento precisa ser prazeroso. Se ele for um tratamento estressante, a gente não consegue oferecer o máximo que a gente pode oferecer quando o paciente às vezes não tem, não vou usar esse termo espiritual, mas não tem essa relação que o francês usa de rapport, de você ter essa possibilidade de conversar de maneira harmoniosa, sincera, até a gente chegar na outra consulta que eu vou desmembrar, que é a apresentação do planejamento. Então você tem um monte de coleta de exames sem ainda ir para a boca. E eu gosto muito, às vezes, depois disso, às vezes leva uns 20 minutos, às vezes pode acontecer de o paciente apontar isso aqui, eu peço, aproxima mais um pouco, para eu ver como é e tal, mas só vendo socialmente, tá? Por quê? Depois de muita conversa, relaxou, eu posso até, eventualmente, dentro dessa conversa, não é contar uma piada, mas fazer com que ela sorria. Descontraia. E eu gosto de algumas coisas de impacto, tipo assim, não fico pensando que eu estou só enrolando na consulta, não, tá? Eu estou me examinando. Toda a vida que eu digo isso, o paciente diz, não, eu sei que o senhor está me observando. Eu digo exatamente, porque mudou. A gente não vê só dente, a gente não vê só gengiva, então a gente vê motricidade de boca, a gente vê a possibilidade de planos mandibulares e planos de maxila, ou seja, a gente vê face. Então isso é muito importante. Então, a partir do momento que você consegue enxergar um pouco mais do que o trivial, aí você registra, vai anotando algumas coisas, e aí depois, num determinado ponto, é que você chega e diz, bem, eu sou dentista, vamos ver dente. E aí a pessoa entra na área clínica propriamente dita, né? E aí a gente começa o exame clínico de rotina, né? A gente começa avaliando os dentes, eu ainda uso sonda periodontal bastante, né? E a gente avalia muito a parte oclusal, né? Então, o exame clínico, ele não pode ser substituído por uma documentação fotográfica ou radiográfica. Ela é muito importante. E dentro ainda do consultório, ainda esse paciente sentado na cadeira, mesmo que você não tenha ainda fotografado, não tenha radiografia, algumas perguntas surgem. Alguns, falta de ponto de contato proximal, podem ser matado a charada ali. Tipo, há quanto tempo está assim, né? Alguns desgastes. A gente só pensa que todo mundo range dente, né? Então, as parafunções é como tudo fosse tratado do mesmo jeito. E as pessoas mastigam de maneira diferente. A gente fez uma tese na época, lá em Bauru,
e que foi sobre disfunção crânio-mandibular. E depois tem até a dica, depois, quem puder, acessa a Apple Store, tem lá diagnóstico pela DCM, tá? E aí tem um índice, que é o índice da minha tese, que a gente, digamos, adaptou mais recentemente, há uns 5 anos, e fez um aplicativo, o aplicativo é gratuito. Primeiro, o dentista é bom dar uma olhada e depois pode ficar usando nos seus pacientes para, pelo menos, direcionar se é um paciente que tem disfunção mastigatória ou não. Então, voltando a essa parte de oclusão, existem muitas coisas não óbvias. Então, por exemplo, eu pergunto que faz parte do meu armamentário de pesquisa. Mastiga de que lado? Eu preciso saber, porque muita gente acha que o normal é mastigar de um lado. E às vezes a gente precisa orientar já nessa consulta e dizer, olha, eu gostaria que você... Aí já vem uma outra coisa, que é tipo assim, não, mas eu não mastigo dos dois lados por conta desse outro lado que dói, por conta desse outro lado que falta dente, por conta desse lado que eu mordo a bochecha, eu mordo a língua. Então você começa a formular, então assim, eu fico impressionado, cara, como hoje eu cada vez mais eu me dedico muito à primeira consulta. Porque a longevidade, ela está aí, no planejamento e na possibilidade de você não errar. Por isso que eu digo, a gente tem que planejar 110%. Não é overtreatment, é planejar para não errar, tá certo? Então, em função disso, fez a primeira consulta, tudo, e nunca esqueça, Hamilton, quando o paciente está deitado na cadeira, ou sentado na nossa cadeira, que a gente está avaliando, ele está de boca aberta, ele também está de olho aberto. E ele está olhando para os seus olhos. E ele está vendo o movimento dos seus olhos. E como a gente tem uma clientela mais experiente, claro que a gente atende jovem hoje, com essa pegada estética toda, mas os pacientes, geralmente com mais de 45 anos, já viveram bastante na vida. Então, eles estão ali para nos testar, até com relação a saber se a gente está indo bem na consulta e saber se a gente está enxergando coisas diferentes que outros profissionais não enxergaram, né? Então, nessa consulta, o que é proibido? Não pode reclamar que o paciente escova mal os dentes, não pode reclamar que ele range demais, não pode reclamar que ele escova demais e está desgastando o dente. Você anote, e no planejamento você vai dar uma aula sobre odontologia, desde que ele tenha esse perfil para receber essa aula. Por isso que nessa consulta é também um exame para selecionar se o paciente é apto a receber um tratamento. Porque eu não estou falando de coisas mais simples, estou falando de coisas mais complexas. Eu fico às vezes muito intrigado, porque assim, todos os planejamentos, quando a gente fala, até eu vi, olha, planejamento de reabilitações estéticas. Então, assim, supõe-se que são todas adesivas, supõe-se que são todas, digamos, elementos unitários ou uma grande quantidade, mas todos sem grandes problemas. Porque o que é que acontece? Eu estou falando de paciente de 45, mas se eu pegar um paciente de 70 e que ele já recebeu reabilitação oral há 30 anos atrás, ou há 20, ou há 25, com excelente dentista, que acontece, porque as pessoas se aposentam e essa turma precisa de, às vezes, retratar, né? Não é porque está errado, é porque teve a vida Desgastou, útil, né? assim. Desgastou. Então, são reabilitações de alto requerimento de planejamento. Tá? Então, por exemplo, vou fazer mocap. Tá, beleza. Mas mocap vai lhe dizer o design que você eventualmente vai fazer. Mas o dente ele pode ser ipsiliter igual, porque o paciente gosta daquele trabalho. Agora, todos os retentores estão infiltrados. 2 dentes estão precisando de endo. 2 dentes estão perdidos, vai precisar de implante. Ok? Um segmento desgastou e extruiu. Então, na realidade, as coisas não são tão simples assim como escanear e já mandar para o digital e inserar digitalmente.
Então, eu gosto muito, quando permite o caso, de eu já fazer uma simulação, né? Até mesmo simulações maiores, que eu tenho uma certa habilidade, então eu trabalho relativamente ligeiro, então eu simulo 6 anteriores muito rapidamente, com resina composta, sem ataque ácido, enfim. E se precisar levantar a mordida um pouco, a gente já avalia com um leaf gauge, com algum espaçador, que a gente possa abrir um pouquinho a mordida e eu já colocar uma resina, até a resina flor nos molares lá atrás, e quando fechar, já fecha numa altura que eu supostamente estou dando espaço para fazer uma complementação anterior. Então, isso já me dá um subsídio muito interessante para o planejamento. Então, às vezes, aí sim, aí eu posso até filmar com o celular ou fotografar, e aí eu digo, paciente, se for alguma coisa que eu vi que ficou legal, peço o paciente se levantar, eu nunca entrego o espelho para o paciente. Eu tenho um espelho grande que o paciente se vê de corpo inteiro, então a pessoa já tem uma noção da face, do rosto todo. Eu até brinco, né? Quando o paciente se levanta para olhar no espelho com a simulação que a gente fez. Se for mulher que mexeu no cabelo é porque já gostou, porque já não está olhando mais para dentro, né? Se o homem, digamos, ajeitou um pouquinho a camisa, fez assim, quis ficar um pouco mais magro, é porque também já gostou. Então a gente começa a ter muita coisa. Eu tendo basicamente de manhã e de tarde há muito tempo. Então eu tenho dedicação exclusiva ao consultório. Então a gente tem bastante expertise com relação a isso. E aí, em tendo esse resultado satisfatório já nessa simulação simples, o paciente já fica com a vontade que a gente já peça os exames complementares. E aí a gente pede, tem uns 2 ou 3 institutos de documentação que a gente faz, e a gente também, às vezes, pode fazer no consultório mesmo, né? Mas faz 1 ano, quase 2 anos que a gente adquiriu o scan, então é uma coisa que é interessante para ter a parte de documentação inicial muito boa. Eu não estou já totalmente no digital, porque eu brinco muito, quem faz muito bem o analógico, a gente precisa sempre fazer o comparativo. Eu tive a oportunidade nesses últimos 2 anos de fazer alguns casos clínicos totalmente, o mesmo caso, totalmente digital e do jeito que a gente trabalha. E a gente, como trabalha com microscopia, as avaliações nossas são muito críticas. Nós somos muito chatos. Para você ter longevidade, você não pode, mesmo trabalhando com adesão, imaginar que a falta de desadaptação vai ser compensada com o agente fixante. Mas isso é uma realidade, né? Então eu preciso ter, mesmo em peças cerâmicas, alguma retenção friccional. É muito interessante isso. E quem vem da prótese raiz, eu ainda, claro que não sou eu que faço, mas a gente tem um protocolo na clínica que a gente troquela e, por exemplo, trabalha com mais de um modelo e, dependendo do trabalho, ele vai ser checado, a adaptação num troquel, e eu quero o mínimo possível, né? Se vai ter espaçador ou não. Mas é importantíssimo a precisão dos trabalhos. Então, assim, algumas coisas eu tenho feito, né, digitalmente, mas é interessante que você tenha parâmetro para falar de um caso e de outro, né? Mas, enfim, dando continuidade, aí o paciente pede a documentação, faz a documentação, e aí eu recebo isso, e aí a gente monta em forma de aula, né? E a gente marca um planejamento. Geralmente, o planejamento, quando eu vou apresentar, eu gosto de ficar do lado do paciente. E aí eu já mudo. Ao invés de eu estar do outro lado, eu estou do lado. Então eu estou com o iPad ou com o computador e aí vou mostrar. Já estou fotografado a simulação, tá? Não fiz nada ainda de mockup, nada. Estou só conversando, tá certo? Dependendo da autorização, e se o caso permitir, aí vai para enceramento, mockup. Mas muitas das coisas hoje, a gente precisa identificar se o caso é de reconstrução, onde o paciente tem dentes perdidos, vai precisar de implante, vai precisar muitas vezes de ortodontia. Então é o que a gente chama de sinergia, onde a integração de todas as especialidades, ela se faz necessária. Precisa o paciente entender que casos como esse não são feitos em 3 consultas. São feitos em meses e muitas vezes em anos. Então precisa ter uma equipe muito, muito, muito integrada. Quando o caso ele envolve isso, então eu já faço consulta com o ortodontista, ou consulta junto com nesse dia, na apresentação do planejamento.
Quando é caso desses mais que eu brinco que são os casos de Instagram, que são feitos em 2 consultas, 3 consultas, beleza, faço também desse jeito. Tá? Eu só desmembro mais um pouco, porque eu ainda gosto de provar trabalhos sem já ir cimentar, tá? Sem glaze, mesmo sendo cerâmica injetada, eu gosto de checar ponto de contato, mordida, e nos ajuda bastante isso aí. Então, a gente precisa entender se é caso de reaptação, se é um caso de imitar a natureza, ou seja, quebrou um central, tem um outro central bonito, precisa fazer igual, ou 2 dentes, pode acontecer, sem mexer em nada, ou caso de redesign, tanto oclusal como do sorriso. Tá certo? Aí nisso, eu acho que vale muito a pena o enceramento, o próprio mocap. A gente tem por hábito fazer um mocap que eu não chamo de motivacional, para saber se eu, Dixon Martins da Fonseca, vou ter cacife para fazer esse caso. Porque às vezes você levanta a mordida, às vezes você mexe em tamanho de dente, mas é muito difícil. O mocap está perfeito, mas o que vai estar lá embaixo é muito mais complicado. Envolve ortodontia, pode envolver implante, aumento de coroa clínica, endodontia, com finalidade protética. Então, são casos que a gente precisa imitar a natureza, é uma pegada, reabilitação pré-existente é outra pegada, tá? E casos de redesign de sorriso, que tem uma pegada oclusal, mas muito mais estética, tá certo? Então, são casos que têm prognósticos diferentes. E eu gosto de, nessa hora do planejamento, eu já tenho a nota de cada dente. O que é a nota de cada dente? Se porventura você tem um dente tratado endodonticamente, e que foi tratado endodonticamente tempos atrás, e que vai ser repreparado, ou se não tem núcleo, precisa de núcleo, ele é diferente do que um dente que você vai preparar de maneira adesiva, uma faceta, um auleio, ou até mesmo uma coroa, para ser toda de silicato em dente vivo. São prognósticos diferentes. Você está entendendo? Então, a longevidade, ela volta a você chegar e dizer, olha, esse dente aqui, de 0 a 10, ele tem uma nota 5, porque esse dente ele já foi fraturado, ele já tem um núcleo, eu vou fazer um núcleo novo, você está entendendo? É diferente desse aqui, que é um dente rígido, etc, etc, etc. E com relação a implante, a mesma coisa, ou seja, o que a gente vai trabalhar, hoje a gente já está pegando casos que já tem os implantes. E já tem os implantes há 15 anos, há 20 anos. Então, para você ter ideia, hoje, tudo bem, a gente é fácil dizer aqui, eu gosto de tirar implante fácil para botar um implante mais atualizado. Mas os pacientes não gostam. Então, só para você ter ideia, quando, por ventura, a gente tem um implante antigo, mas ele está bem osteointegrado e houve uma alteraçãozinha de imagem, a gente já preparou casos com abattement, onde eu preparo o próprio abattement e trato quase, entre aspas, como um dente natural nesse aspecto. Então, assim, a variabilidade da reabilitação oral é gigante. Então, isso aí, cada dente eu gosto de dar uma nota. Então, por exemplo, nível de inserção bom, nível de inserção baixo, já tem a nota. Dente que é muito gasto, dente que é pouco gasto. Então, esses dentes vão começar a ter um prognóstico, eu posso contar com eles. Então, não é que eu vá fazer eutanásia dental, tá? Mas eu posso lançar mão de algum artifício, ou seja, eu posso antecipar a exodontia porque a nota dele está muito baixa, mas eu posso também fazê-lo unido com outro vizinho, que os dois passam a ter uma nota melhor. Então, a reabilitação oral ela é muito dinâmico o planejamento. Então, com relação, vencida essa parte da apresentação do planejamento, é um assunto que raramente eu falo, mas como a gente está entre amigos, eu vou falar, tá? É importantíssimo, quando você faz uma consulta boa, quando você faz um planejamento bom, você enumera como vai ser a sequência de tratamento. E às vezes eu ainda digo quantas vezes provavelmente o paciente vai vir à clínica para receber o tratamento. Se for ortodontia, implante, sinergia, aí é diferente, é outra pegada. Então a gente já fala em termos de meses e de anos, é diferente. Mas ele sabe a sequência de tratamento. E nunca ele vai ficar sabendo, e agora eu vou para quem? Por quê? Porque na clínica a gente tem todas as especialidades. Então, ao longo dos anos, a gente conseguiu agregar pessoas que
que já trabalham há bastante tempo, e a gente consegue, de maneira muito carinhosa, fazer com que o paciente não saia da clínica. Então, se precisar de endodontia, tem, se precisar de cirurgia, tem, para endodôntica, tudo, 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 tá? E, claro, precisa ter um coordenador de tratamento. Geralmente, o coordenador de tratamento, em caso de reabilitação, sou eu. Mas não é por imposição. É simplesmente porque eu tenho a facilidade, já que o paciente vai estar na clínica, de mesmo ele indo para o ortodontista, eu vou lá no consultório do ortodontista. Nem que eu passe só a mão na cabeça do paciente. Deixa eu ver como é que está o tratamento. Alexandre, que é um colega muito competente na parte de ortodontia. Então eu cheguei aí, Alexandre, como é que é? Está movimentando bem? Ah, está bem, não sei o quê. Como é que está a higienização? Ou seja, eu que cobro. A benção. Eu não estou de dentista ali. Eu estou de coordenador. Tá certo? E a gente tem várias coisas. O dia a dia da clínica é muito gostoso, muito dinâmico. Então, essa parte, ela é muito interessante, né? Então, quando a gente apresenta a sequência de tratamento, eles gostam muito. Um outro aspecto, que também às vezes não se fala muito, mas o tratamento, quanto mais sinérgico, quanto mais demorado, mais parcelado os aportes financeiros o paciente pode fazer. Então, você podia me perguntar, poxa, Dix, como é que você, desde, por exemplo, eu voltei de Bauru em 91, foi quando eu abri clínica aqui em Natal. Fiquei um período na faculdade, dando aula de oclusão por uns 3 ou 4 anos, tipo voluntário, mas a clínica já funcionava bem. Então, eu fiquei, depois que saí da faculdade, sem nunca ter entrado, de fato, eu nunca fui contratado, de 95 para cá, então, de manhã e de tarde, sempre trabalhei muito. Então, o que é que acontece? O paciente, quando ele demora muito no tratamento, a gente consegue parcelar em mais vezes. Mesmo eu sendo numa cidade relativamente pobre, onde você pode ter valores mais altos de tratamento, mas que o parcelamento ele vai de acordo com o andar do tratamento. Então, isso é muito importante. Então, por isso que eu dou a maior vibrada, agora mesmo vibrei, porque a taxa Selic baixou mais um pouco. Então, é sinal que a inflação está longe, ainda mais com essa pandemia. Então, a gente sempre vai flexibilizar muito, né? Eu brinco muito, como eu gosto dessas coisas mais macro, talvez, ao invés da gente estar muito preocupado, que é louvável, e eu estou assinando e estou trabalhando para que a gente possa fazer isso, para que cada vez mais o cirurgião dentista possa ter linhas de créditos mais interessantes. Mas a gente também precisa que os conselhos divulguem que os dentistas estão parcelando sem juros em até determinadas parcelas. Isso quem pode fazer é o próprio conselho. Isso faz uma diferenciação gigante, gigante. Porque a gente não tem inflação, a gente está num pós-pandemia, em que a gente precisa se solidarizar com os pacientes. Então, se você tem legalmente uma instituição nossa, uma autarquia, dizendo que todos os dentistas estão trabalhando parceladamente, seria fantástico isso aí, né? Então, é uma divulgação. Então, por exemplo, essa parte, fechou o tratamento, aí cai, o paciente cai no tratamento. Então, por exemplo, algumas situações já entra com pério básica, já entra com provisório, já depois vai para ortodontia, pode ter implante, enfim. Se for uma coisa mais rápida, a gente, paciência, vai pério básica, aí vai a parte de preparo, alguma coisa, e a gente consegue trabalhar relativamente ligeiro, porque, paralelamente a isso, já fazem, acho que 14 anos que eu tenho um laboratório direto na clínica. A gente tem três profissionais que trabalham, e assim, quem faz reabilitação, Hamilton, eu preciso ser bem sincero, se não gosta do laboratório, não faça. Porque precisa gostar do laboratório. Não é que você vai fazer, mas você precisa dominar toda a cadeia laboratorial da confecção das suas peças, para saber, lá no planejamento, o que é que você vai indicar. Porque a discussão não é resina e cerâmica. Às vezes é que design de preparo. Vou envolver mais, não vou envolver, vou splintar. Outra coisa, a ponte fixa, ela não é o vilão
que ela foi denominada nos últimos anos e o implante, o mocinho, como foi denominado nos últimos anos. Então, eu tenho casos que, de um lado, eu fiz, por razões outras, de um lado eu fiz implante para repor dentes perdidos, do outro eu fiz ponte fixa. Ponte fixa está ótimo. E o implante deu, por infraoclusão, deu trauma nos dentes vizinhos, teve recessão de dente natural. Então, assim, hoje, eu não tenho mais essa loucura, tipo assim, estou tirando ponte fixa para botar implante em área de ponte. Não necessariamente. Uma coisa é você ter um paciente que teve um trauma, acidente automobilístico, uma coisa, ou perdeu um central, ninguém conversa. Mas pacientes que têm reabilitações grandes e que você muitas vezes vai intercalar implantes, precisa saber se a oclusão do paciente permite. Eu recebi trabalhos ultimamente, que eu gosto muito dessa área, de avaliação de ponto de contato proximal e de ponto de contato oclusal em pacientes reabilitados com implante. Não estou dizendo protocolo que explica tudo. Estou dizendo dente, implante, antagonista, dente, implante. É impressionante. E eu já chamo a atenção para isso há mais de 10 anos. Porque a partir do momento que você começa a controlar os pacientes, você começa a ver os problemas. Então, por exemplo, ponto de contato, digamos, na distal do primeiro dente do arco que para trás é implante, é impressionante. O implante fica lá, componente anterior de força, ele começa a ir para todos os dentes estão apiando na frente e os implantes estão lá atrás. Se você põe dente, por exemplo, num premolar inferior, por exemplo, o outro premolar que é natural, ou que tem uma coroa, ou seja, que não seja implante, não dá 3 anos, ele vai abrir o ponto de contato ali. A oclusão, a mesma coisa. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque o segundo passo da longevidade são os controles. E não é o controle de fazer foto, fazer radiografia e dizer que você está bem. Porque o problema não vai ser a cárie. O problema é o trauma. Porque a oclusão ela é muito dinâmica. Como a gente está com um perfil cada vez mais de pacientes com uma miscelânea de comportamentos oclusais diferentes, material, cerâmica ou resina, mas principalmente dente natural e implante na mesma boca. E você tem situações diferentes, né? Se o paciente tem hábito parafuncional, nossa, isso é que fica mais complicado. Sempre, numa situação como essa, a gente sempre teve medo que o parafuso pudesse soltar, que o abátment tivesse folgar, a perda do implante. Mas em situações normais, tudo dando certo, o implante, que a gente tem uma casuística muito boa, a gente perde implante também. Há uns 15 dias atrás, perdi um implante feito há 10 anos atrás. Estava perfeito. E perdemos, ou seja, tem todo... Quem não faz, não perde. Quem faz, perde. Quem não faz coroa, não solta. Quem faz coroa, um dia solta. Então, assim, é muito dinâmico, né? E eu digo muito, só dando um parêntese, a odontologia é muito simples. São 3 verbos. Aliás, 3 situações. Não pode doer, não pode soltar, nem pode ser feio. Se atender essas 3 coisas, você tem sucesso em odontologia, né? Então, a longevidade, ela passa por planejamento, plano de tratamento, que é a sequência do tratamento, que precisa ser uma sequência tecnicamente muito bem elaborada, e depois, pós-venda, do ponto de vista de varejo, que é um pós-venda gigante. Ou seja, o pós-venda de um carro que o cara troca 3 em 3 anos, não é pós-venda. A bateria só vai dar problema com 2 anos, 2 anos e meio, você troca antes. Os pneus você vai faz rodízio, você só vai trocar com 35, 40 mil quilômetros, você troca antes. Só que a boca não é um carro, né? Ou seja, você usa e a longevidade ela é muito interessante. Outro aspecto com relação à longevidade bem interessante, Hamilton, é o seguinte. Eu costumo calcular para o paciente quanto está o tratamento por dia. Eu explico. Vamos imaginar que em 2000 eu fiz um tratamento de 10 mil reais nesse paciente. E agora, 2020, esse tratamento ainda está bem. E ele está satisfeito, ele está usando o trabalho. Tá? Você pega 20 anos, pega os 10 mil reais e divide por 20 anos.
você vai ter o valor da reabilitação por dia. Geralmente, meus trabalhos estão girando em torno de R$ 3,50. Isso, R$ 3,50. É muito barato o tratamento. Quanto mais dura, mais barato fica. Você está entendendo? Então, isso é Exatamente. muito interessante, esse aspecto da longevidade, tá? Então, desculpa eu ter ocupado tanto aí, você quase não fez pergunta. Imagina, imagina. Eu acho, assim, que eu nem interrompi, porque é um bate-papo aula. Eu acho que principalmente a geração mais nova, que é imediatista e que vê justamente o contrário, onde, quando tem algum problema protético, a culpa é do técnico. Que quando o paciente fala que um tratamento é caro, é porque o material é importado, ou porque o protético é caro, e nada disso é verdade. Se ele fizesse esse contrassenso, essa reversão, justamente como você colocou, olha aqui, R$ 3,50 por dia, meu amigo. E o paciente vai se sentir mais confortável. E se hoje, principalmente nas faculdades e universidades, sem nenhuma crítica pontual ou direta, nós tivéssemos uma aula, como esse bate-papo foi, ponto a ponto, eu acho que isso seria fundamental para a consciência, porque o aluno hoje ele sai querendo trabalhar muito com rapidez para ganhar dinheiro e não para ser proativo dentro da odontologia. Não para ter tratamento, mas para ter o financeiro. E eu acho que o financeiro só vem se você tem justamente o que você falou. Um planejamento, e aí você tem casos de 20, 30 anos, evidentemente que um dia vão ser trocados. Por quê? Porque tem um desgaste natural. A boca é uma coisa que se usa todo dia, e não se usa uma vez por dia, se usa várias vezes, né, independente da pessoa. Então o que eu vejo hoje é uma falta de bom senso, consenso e nada que mostre isso. Porque quando você vai, às vezes, no congresso, você assiste uma palestra de 1 hora, 50 minutos, se ela não for técnica, ela é bonita. Ela sendo bonita, quem está vendo, às vezes não compreende, porque não sabe o tempo que levou. Muitas vezes isso não é falado. Então, esse imediatismo da foto do Instagram, o antes e depois é legal, mas o durante é muito mais legal. Né? E eu não estou nem falando de postagem, eu estou falando de Sim, qualidade. claro, Então, claro. o que você colocou eu achei fundamental. As pessoas estão aqui, eu acho que se deliciando, porque não só a experiência de anos, como a comprovação da qualidade do trabalho que você apresenta isso com maestria. Não precisa ser o mais bonito de todos, mas ele é bonito e duradouro. Eu acho que esses são pontos importantes, né, Edson? E antes a gente tinha, as coisas eram excludentes, né? Ou seja, para ser bonito, para ser durável tinha que ser resistente e não era bonito. Então eu trabalhei nessa época, né? E hoje não, hoje você tem materiais com resistência muito boa, você tem um conhecimento de biomateriais, a parte com relação à adesão é fantástica, piada, assim, você ter a possibilidade de tratar pacientes de maneira extremamente conservadora, né? Ou seja, às vezes acontece de eu ter tratado um paciente há 25 anos atrás e não tinha a tecnologia adesiva que tem hoje. Né? Então, muitas vezes você precisava fazer coroa, precisava fazer tratamento endodôntico em alguns dentes, né? E hoje a gente se delicia com isso aí. Então, é muito bom a gente ter vivido uma época onde as coisas eram mais, digamos assim, difíceis do ponto de vista de opções de tratamento protético, porque hoje as opções elas são muito grandes, muito embora o sistema estomatognático, o ligamento periodontal, as distâncias biológicas, a própria oclusão, ela é a mesma, tá certo? O que vai mudar, né, já estava vendo aqui, eu terminei, já tem mais tempo, o que vai mudar é o seguinte, a gente vai precisar ser mais inteligente e menos sabido, tá? Mas cuidar dos nossos pacientes, porque a sabedoria de tratar cada pessoa à sua maneira é o que vai ser determinado por uma consulta inicial muito bem detalhada, um planejamento assim primoroso
e um plano de tratamento e uma execução extremamente precisa. Se a gente fizer essas coisas, a gente vai fazer trabalhos muito bons. Eu tenho consciência de que hoje as iatrogenias, elas são estéticas, elas são bonitas, né? Muito embora, nessa brincadeira das consultas, quando a gente vê o paciente a uma distância social, antigamente eu demorava para ver a 1,5 m um sobrecontorno. Hoje eu vejo a 3 km um sobrecontorno de uma faceta sem preparo. Ok? Então, teremos muita coisa para ser repetida. Mas são conversas como essa e, claro, principalmente os cursos que não apenas formam, mas os cursos que educam o dentista, cada vez mais a gente vai ter a consciência de que nesse drama todo que a gente está vivendo, que se Deus quiser já está mais perto do que longe, o grande aprendizado é que não vai ter mais criança fazendo odontologia. Só vai ter profissional de verdade. Então, o profissional de verdade, eu sempre, às vezes eu posto uma coisa assim, eu sou fã do Instagram, eu acho muito legal. Como eu não sou professor, então eu brinco, respondo história, aí eu acordo muito cedo, Hamilton, eu 5 horas. Eu só sei. não estou de pé porque eu fico na cama, eu fico na rede, enfim. Então, como eu documento muito, eu tenho muita fotografia. Então, eu não sei nem precisar quantas imagens eu tenho, mas em 1999, eu fiz uma exposição fotográfica. E nessa exposição fotográfica, que na época a gente só trabalhava com slide, eu passei em forma de cartelas 40 mil slides para um design, para ela escolher 35 para a exposição. Então, agora é muito mais. Então, por exemplo, geralmente, na semana, eu fotografo 500, 700 fotos. Tá? Hoje mesmo, aqui Natal está diferente, a gente não parou, a gente, claro, se adequou. Março eu ainda consegui trabalhar bastante mesmo. Abril, a gente já se moldou às condições do governo com relação à equipe, né? A gente tem 21 pessoas na clínica, então é uma responsabilidade muito grande. Então a gente precisou antecipar férias para algumas pessoas. Algumas pessoas e a clínica como um todo, eu estou trabalhando ou só de manhã ou só à tarde, nesse período agora de 10 de abril para cá, a gente realmente teve que diminuir, né? Não teve jeito. E a gente teve que se adequar com relação a isso aí. Então, essa parte do pós, a gente vai ter que se adequar com tudo. Então, não adianta você faturar muito se você não consegue ter uma estrutura enxuta a ponto de não ter prejuízo na qualidade. Então, essa dose de você saber até onde você pode ser, digamos assim, econômico, sem ser, digamos assim, miserável, né? Porque uma frase clássica na odontologia é o seguinte, odontologia não tem como, a economia às vezes é porcaria. Então você precisa, de fato, trabalhar com coisas boas, tá? E muitas vezes a seleção do caminho que você quer seguir faz toda a diferença, não é verdade? Então, assim, acho que a gente vai mudar bastante, mas quem já vinha fazendo dever de casa, Milton, eu acho que vai continuar bem, vai sofrer mais, porque a gente se indigna mais com as coisas, mas eu acho que a profissão é muito bonita, é muito bela a nossa profissão, e a gente pode oferecer muita coisa para os nossos pacientes. Quem, de fato, estiver cuidando dos seus pacientes e clientes, eles vão se dar muito bem, vão se dar muito bem. Eu acho, Dixon, que tem um ponto nessa paralisação. Aqui em São Paulo, a gente ficou parado aí praticamente 30 dias, ou perto disso, muitos dentistas ficaram dentro disso, e com muitas normas de parlamentação e atendimento, e isso acaba tornando o entreatendimento muito mais demorado.
E isso acaba causando um efeito que eu espero que as pessoas percebam, que a gente já fazia, mas que eu acho que tem que ser feito, e está muito dentro do que você falou, que é o atendimento mais demorado com o paciente e fazendo mais coisas. A gente tinha muito colega fazendo o quê? Uma restauração, 30 minutos, aí já marcar outro, aí não sei o quê, e era uma rotatividade sem qualidade. Eu acho que se tem alguma coisa boa, e a gente sempre tira alguma coisa boa, até da guerra, né? A gente tira alguma coisa produtiva, é justamente isso. É a qualidade de nós percebermos, de ficar mais tempo com aquele paciente, né? Para ter um intervalo maior, mas atuar com mais tranquilidade. E mesmo que você não faça a quantidade, que você faça com qualidade aquilo que talvez você estivesse fazendo rápido. Você acha assim também, não? Sim, claro. Eu acho que a gente vai mudar não os planejamentos, mas os planos de tratamento, né? Então, por exemplo, a gente sempre trabalhou por hemiarcos em coisas individualizadas, tá certo? Então, é uma anestesia só, é uma moldagem só. Eu estou dizendo assim, porque eu sou de uma época que a gente trocou muita amálgama, hoje cada vez menos, porque os pacientes já têm resíduo. Mas assim, eu trocava amálgama, assim, de pré-molar, molar, 4, preparava, moldava, fazia para fazer em lei. Então, anestesia, um arco, molda tudo, cimenta tudo. Depois, em casos que não tem alteração oclusal, que tinha muito desses casos. Mas hoje, cada vez mais, o seu ganho vai ser no plano de tratamento. Tá? Quanto mais eficiência e eficácia você mostrar, é tanto que uma das coisas, eu nunca disse isso, viu? Uma das coisas... Olha o meu privilégio. Eu termino o tratamento de um paciente, dei alta, dei. Aí eu vou lá na ficha clínica e vou ver quantas vezes ele veio à clínica. Se ele veio 15 vezes, eu pego esse número e divido pelo tratamento dele, o valor total. E eu vou ter um índice muito bom. Porque se, porventura, eu não estou podendo mexer muito no orçamento, eu posso mexer nas visitas. Ok? Porque visita hoje é material de biossegurança, é anestesia, é todo o armamentário de uma visita ao consultório. Então a gente precisa maximizar, não é atropelar, mas o plano de tratamento nosso é onde vai ter o retorno da odontologia. Não resta a menor dúvida. Quanto menos ajuste tiver, quanto menos pós-operatório tiver. Então, como a gente trabalha com microscópio, isso ajuda muito. O pessoal que trabalha com microscópio na área de cirurgia periodontal é totalmente diferente. Com 7 dias já está de alta, tranquilinho. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa bolida vai ser bom para que cada vez mais, não é que fiquem os bons, mas que as pessoas que eventualmente estavam achando tudo muito fácil, muito oba-oba, precisa se unir com pessoas que educam pessoas na odontologia. Às vezes fica muito chato a gente estar falando isso. Eu que hoje tenho 55 anos, tenho 33 formado, às vezes dizer isso fica chato. Mas eu acho que cada vez mais o clínico geral ele vai fazer mais bem para o nosso paciente do que aquele esteta por esteta, tá certo? Eu sou fã de tudo, fã da harmonização, fã de faceta, graças a Deus tive a oportunidade de começar a fazer faceta na década de 90, em 95 fiz o meu primeiro caso, então, por exemplo, tem uma casuística gigante, né? Mas cada vez mais periobásica, tratamento, educação, uma série de coisas, isso aí não vai cair de moda nunca. Mas hoje foi uma aula de uma série de coisas. Queria até que você escutasse essa, Dixon. Eu estava vendo outro dia esses comentários de Instagram, Facebook, e de vez em quando agora eu estou assistindo até TikTok para me divertir um pouco. E aí teve uma pessoa que falou assim, live é a arte de você convidar alguém e ficar interrompendo ela e não deixar a pessoa falar. Foi completamente o contrário. Você é um artista. Eu estava me deliciando, porque eu tenho 25 anos de formado
E teve várias coisas que eu aprendi hoje. Imagina o pessoal que está acompanhando, né? Que tenha talvez um pouco menos. Então eu estava aqui, vou interromper para falar o quê? Se a coisa está fluindo, um raciocínio maravilhoso. Só te interrompi no final, porque se eu não te corto, a live te corta. Então, Não, por muito favor, gostoso continuando. esse modo, é muito bacana. Eu assisti Ah, ontem e achei maravilhoso. Não disse, não é porque você é meu amigo e Max é meu amigo de longas datas, mas foi muito bom ontem, Max. Foi muito, muito, muito bom. Você conduziu super bem. Ele foi maravilhoso, ele maravilhoso, foi. né? Porque, assim, a gente abrir uma live para ficar dando aula, eu acho que não é o propósito. É o propósito da gente trocar ideias. É do network que muita gente não participa. É a Isso. vírgula, o pingo no i. E não ficar aqui, a aula que eu já dou, eu mostro para vocês. Tá, é importante, é legal. Mas eu acho que esse bate-papo, tudo que você falou, se a pessoa prestou atenção, eu acho que ela cresce tanto no consultório que talvez numa aula você não passasse da mesma maneira. Ah, com certeza. Aquilo que você falou da importância do antes e depois, mas de ter o íntere, ou seja, o que foi que transformou o antes e o depois, aquilo ali é que importa. Eu tenho duas secretárias que se revezam e trabalham comigo, elas são PhD, ou, aliás, PhD, são técnicos PhD? em educação, e trabalham comigo. Uma trabalha comigo há 22 e outra há 18. Pouco Então, tempo. você imagina, né? Então, assim, são pessoas maravilhosas. Um até eu vi está aqui nos assistindo. Que E aí, legal. o que é bacana? Às vezes, eu estou só no consultório com ela fazendo algumas coisas diferentes que muitas vezes não dá para fotografar. E eu disse, poxa, como eu queria que alguém tivesse vendo eu fazendo esse procedimento agora, né? Então, eu acho que a gente vai chegar ainda no ponto que a tecnologia vai ser aquela que aqui a gente vê, vai ser a que os outros vão ver. Estou dizendo captação de imagem, você está entendendo o que eu estou dizendo? Aham, Tipo aham. assim, estou fazendo e estou vendo, mas outra pessoa também vai estar vendo exatamente o que eu estou vendo. E poder estar sentindo a profundidade da broca, o quão a gente está entrando, não é? Porque é impressionante como que faz diferença. Talvez um dos sucessos da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética é que geralmente os conferencistas, os palestrantes, eles vão para o congresso e eles ficam todos os dias no evento. E aí permite tanto conhecer outras pessoas que estão palestrando, mas principalmente, ou às vezes no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, já que geralmente é num lugar mais fechado, um resort, você pode tirar todas as dúvidas que você teve na aula de maneira sui generis, né? Ou seja, altamente personalizada. Então, assim, eu não sei o que é que você quer saber, mas você sabe tudo da SBO. Não sei se sou eu que vou ter que dizer. Na verdade, esse ponto que você colocou, né, de ser um sorte e você poder estar muito perto das pessoas, dificilmente um palestrante não fica todos os dias, ou pelo menos 2 dias ali, e você tem essa condição de se aproximar. Logo no meu segundo ano, talvez, ou terceiro ano de sociedade, já se vão aí quase 20, meus, né? Não, já tem 20. Eu fui tomar o café da manhã e no começo eu não conhecia ninguém, então eu mais tímido, difícil ainda ali de convivência. Aí teve um senhor que falou assim, se não tiver onde sentar, pode sentar aqui. Aí eu falei, vou sentar aqui. Aí eu sentei ali, comecei a comer, quando eu olhei pra frente, era nada mais, nada menos que Jorge Perdigão. Então, na minha frente, tomando café da manhã comigo, Jorge Perdigão, eu falei, cara, isso aqui é uma loucura, eu tenho que vir sempre. E já estava encantado. Eu vou contar uma aqui que eu acho que é muito importante. O meu padrinho de SBOE se chama Haroldo, ele é aqui de Santos, e a gente se encontrou, a gente tomando uísque no congresso do Limberti em 98, 99, agora não me falha o ano, de estética lá no Transamérica. Aí eu, maravilhado com aquilo, eu falei, nossa, que espetacular, ainda recém-formado, né? Eu me formei em 95, e aí o Haroldo falou assim pra mim, você tá achando isso bom? É bom,
mas vai para a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Eu falei, que é isso? Não, eu vou te apadrinhar. E aí, quando eu cheguei lá, foi uma mudança de paradigma. Isso eu nunca contei, eu acho, para ninguém também. Que quando você chega e você fala assim, putz, não é mostrar uma lente, uma faceta, é a dentística, a prótese, a orto, a harmonização hoje, o conjunto de tudo isso sendo mostrado com muita qualidade e esse approach que você consegue ter, não só com as pessoas que são palestrantes, mas quem frequenta esse congresso, que tem um nível, uma qualidade muito grande profissional. Muitas vezes você vê a plateia e fala assim, nossa, do meu lado aqui tem pessoas que eu sempre sonhei em ter um trabalho parecido. Então eu acho que a sociedade ela é estimulante para que a pessoa cada vez progrida mais dentro da profissão. E você é um dos caras que faz isso, né? Você é um dos caras que nos incentiva muito. O primeiro, meu foi o primeiro, né? Foi o do Hotel Glória, que foi um marco na minha vida profissional. Foi lá que eu adquiri um equipamento que chamava Acucam, que é uma câmara intraoral, né? Eu me lembro demais que quando eu comprei o meu foi o 42º Acucam. Ou seja, eu não sei quantos foram vendidos na época, mas foram vendidos vários, né? Eu acredito que na época, não sei, mas era algo em torno de alguns milhares de... Não sei qual era a moeda, mas eu acho que já era o real. Enfim, foi vendido bastante coisa. E as feiras também são bem caprichadas, né? Assim, a gente tem um link de o que mostra, o que lança, eles ou lançam no CIOSP ou lançam lá conosco. Mas, assim, o congresso, ele é diferente. Então, por exemplo, é importante essa abordagem que fizeram com você, que eu sei que você faz com vários. Eu também tenho, assim, tenho várias pessoas que a gente convidou e que hoje não perdem congresso. O perfil do nosso associado, ele é um perfil de um profissional extremamente dedicado. Ele gosta de prima, ele tem capricho, tem orgulho do que faz, gosta de mostrar. Esse é um fator importante. Você acompanha isso, o quanto o ano todo as pessoas se preparam para a Galeria de Sorriso, né? É uma oportunidade gigante de ser conhecido, de mostrar o seu trabalho. E isso a gente tem vários cases, vários exemplos da Galeria de Sorriso. E a outra coisa que eu acho fundamental, e vai ser mais ainda nesse congresso agora em Porto de Galinhas, é que vai ser pós esse turbilhão de coisa negativa. E a gente sempre tem gente que tem otimismo, tem fé e tem soluções. Então, o nosso congresso agora em novembro ele vai ser muito importante. Primeiro porque Christian Coachman é extremamente caprichoso na seleção dos profissionais, juntamente com Marcelo Calamita. Claro, todos, de alguma forma, contribuem na indicação, mas vai ser um congresso que tem a temática, mas vai ser impossível não fugir da temática, tipo assim, ó, sobrevivemos, né? E cada um vai contar a sua história, sua bela história. Então, a SBOE, ela sempre inova no aspecto de tecnologia, no aspecto didático, porque as pessoas, os conferencistas, os ministradores, se preparam muito. É muito difícil você ter uma pessoa que não introduz a conferência ou a palestra na SBOE agradecendo e dizendo da honra de estar naquele auditório, né? E a gente tem coisas assim bem únicas, né? A última lembrança agora dos 25 anos foi você ter uma palestra de odontologia preventiva, as pessoas aplaudindo a professora de pé, né? Isso é uma coisa muito, muito bacana, que é Maria Luísa de Belo Horizonte, filha de Fernando Carvalho, um grande profissional. E assim, exatamente, foi maravilhoso, né? E eu acho que não adianta a gente falar só para os nossos pares. A odontologia estética precisa ser divulgada também na preventiva, do mesmo jeito que Maria Luísa divulgou a odontologia preventiva na odontologia estética. Então, quanto mais a gente mesclar,
as especialidades, mais as pessoas vão ter conhecimento da outra coisa, não é? Então, já faz algum tempo que a odontologia, a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, intrinsecamente, ela incorporou um I no final da SBOE. Não está ainda colocado, mas na mente de cada pessoa está Sociedade Brasileira de Odontologia Estética Integrada. Ok? Então, por exemplo, Perfeito. a gente tem várias coisas de pioneirismo, mas principalmente de manutenção de acreditar. Acreditar na odontologia de excelência, acreditar na parte básica, ou seja, foi, não foi, tem que vir uma pessoa para falar bem, ou seja, pessoas de área básica falar. Isso é fundamental para a gente, isso é muito bom. Pessoas de gestão falar sobre... Hoje está muito pulverizado, você tem várias pessoas falando de gestão, mas assim, você ter pessoas tipo o Celso Horta dando palestra lá dentro, então faz a gente pensar e repensar várias vezes um consultório, né? A gente teve pessoas que falam da parte psicológica, e claro, essa integração que a gente costuma dizer, né, tem a hashtag família SPOE, ela é uma família, né? Então eu fico muito feliz quando eu posso, assim, tem pessoas que às vezes são mais acanhadas, e dizem, poxa, eu digo, será que eu consigo? Claro, vamos, vá para um primeiro evento, se inscreva, se for interessante para você ser associado, terei o maior prazer, como você também faz, vou apadrinhar. Isso é muito importante, muito importante. Hoje a gente tem uma galera que geralmente gira em torno de 850 mil pessoas associados, né, que são renovados anualmente. Para esse congresso agora, a gente já está com quase 500 pessoas, está 400 e alguns inscritos. Então, são pessoas que já se inscreveram no congresso passado, como o congresso vai ser na segunda quinzena de novembro, então esse turbilhão de coisas com certeza vai estar melhor, a gente vai se adequar a algumas realidades com certeza do Congresso, mas o Congresso ele já está bem delineado, o Christian Kochman tem excelentes conferencistas, acredito que um ou outro pode acontecer, como tinha uma galera mais internacional, que possa ter alguma, ninguém sabe como que está nesses países, mas com certeza a gente tem uma grade aí maravilhosa, maravilhosa, né? E uma das coisas principais é esse clima, digamos, de harmonia e de otimismo. Porque, do mesmo jeito que você está falando, que conversou com o Perdigão, às vezes é interessante, por exemplo, eu conversar com uma pessoa que é um bem-sucedido em São Paulo, bem-sucedido no Rio, e isso acontece. E a gente troca experiências ali em 15 minutos durante um café da manhã ou 20 minutos no almoço, num jantar. Então, não tem preço. Isso não tem preço. Fora a indicação profissional, né? O indicador profissional da SBA é muito forte, porque você forma uma malha de colegas no Brasil todo. E eu queria registrar aqui, Hamilton, acho que você tem essa leitura, porque você sai muito nos estados. Cara, em toda cidade, em todo lugar do Brasil, tem dentista bom. É assustador, assustador, né? Ou seja, você tem, não é só capital que eu estou falando. Eu estou falando interior do Pará, tá? Interior do Rio Grande do Norte, interior do Pernambuco, interior do Nordeste você tem gente boa. Do Nordeste. Tem muita gente boa, muita. Isso é muito interessante, muito interessante. A nossa profissão, ela, por tabela, ela precisa ter uma certa habilidade. Não tem jeito. Eu brinco, se não passar no psicoteste, não é bom não fazer. Porque é complicado. Precisa ter um mínimo de habilidade. Principalmente quem fosse dedicar a coisa clínica. Porque, veja bem, não tem vaga para ser funcionário, não tem vaga para ser professor para todos os dentistas. Então, a grande maioria vai ser clínico, né? Então, a gente tem, sim, uma odontologia muito boa. Em algumas situações, uma ótica tem uma odontologia muito má em função de uma formação que é questionável, né? A gente estava até discutindo essa semana. Alguns colegas comentaram, puxaram esse assunto.
E eu perguntei onde nós estávamos nos últimos 15 anos para ter sido tão passivo e não bater de frente em tantas faculdades de odontologia abrindo. Mas, enfim, as coisas estão feitas, elas vão ser fechadas de outra forma. Com Você não vai certeza. ter mercado para isso, não é? Então, geralmente, quem abre a faculdade de odontologia e quem se inscreve numa faculdade de odontologia mais recente, querem retorno. E se não tem o retorno, não tem como se manter. Então, assim, a profissão nossa, ela é belíssima, agora precisa cada vez mais mirar na educação, ou seja, leva tempo. Não dá para ficar rico em 5 anos. Não dá para ficar famoso em 10 anos. Esqueça. Não Tem que mesmo. trabalhar muito, tem que estudar muito. É muita hora de mocho. É muita compressa de gelo na coluna no final do dia. É isso mesmo. Satisfatório é satisfatório, mas é muita relação. Muita gente fala de inspiração, é muita relação. Não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, queria reiterar o convite aos que estão nos assistindo e que possam, digamos, também divulgar, entrar no site da SBOE. Amanhã tem uma live e eu também vou estar com o Dudu, falando sobre fotografia especificamente. Sensacional. Sensacional. Vai ser muito engraçada, né, eu acho. Com certeza. E aí, assim, por favor, quem tiver interesse, não se acanhe, entre no direct do Instagram da SBOE, que as meninas estão atentas com relação a mostrar como é que pode se inscrever, as condições, etc, etc, etc. Vai ser um senhor congresso. Eu queria aproveitar o gancho, né, do Dixon falar que a gente tem excelentes profissionais por todo o Brasil. Isso é verdade. Eu acabo viajando muito por conta de cursos, né? Eu não fico num determinado lugar, eu viajo aí os estados, faço bastante o Nordeste e a gente vê excelentes profissionais. Se associem à sociedade, participem da Galeria do Sorriso. A Galeria do Sorriso é uma coisa sensacional, você vai ser muito bem acolhido. Entre no site da SBOE, confira as regras, participe. Eu coordenei desde a época da fotografia antes e depois da galeria, passando pelo banner, e hoje ela é digitalizada, hoje ela é sensacional, é uma coisa linda, até emocionante de se ver. Então não deixe de publicar o seu trabalho. O ganhador da galeria, entre outras coisas, palestra no ano seguinte. Então é uma oportunidade ímpar, mas só de participar a gente já fica emocionado. Os anos que eu coordenei, são muitos participantes, a gente colocava assim, seu caso foi selecionado. Eu escrevia para a pessoa, e a emoção que essas pessoas repassavam para a gente, da alegria de poder participar. Então, participem, vale muito a pena, é uma marca da sociedade, né, uma exclusividade aí da sociedade. A sociedade é a Galeria do Sorriso, então não deixem de participar, tá certo? Queria fazer um convite também para o pessoal que está nos assistindo. Amanhã, às 11 horas, eu vou fazer um webinar, não é uma live, é um webinar falando de resinas compostas influenciando lentes de contato e facetas. Para você participar, entre na minha página do Instagram ou Facebook, tem um link, é gratuito, é só se inscrever e amanhã às 11 horas a gente vai estar junto. Dixon, foi um papo sensacional, aprendi muito, muito. Não, eu não estou aqui, não é papinho de live, não. Aprendi mesmo. Você estava falando, eu falei, preciso rever isso. Tá vendo? Aqui eu acho que eu estou falhando. Aqui eu estou acertando. Foi sensacional. Queria agradecer demais a sua disponibilidade. E esse cara sempre alto astral, sempre aproximando as pessoas, sempre com muita, como você gosta, sinergia. Sinergia. Obrigado, querido. E quem assistiu, Imagina. muito obrigado também. Fiquem com Deus. Amém. Gente, uma boa noite, um bom descanso. Cuidem-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.